Olá, meninos e meninas dos oitavos anos. Aqui é a professora Icléia de História e nós iremos, nessa semana, né, que foi ontem, 7 de junho até 11 de junho, vocês terão que fazer a primeira avaliação trimestral que o governo do estado enviou para todas as escolas estaduais. E hoje eu estou aqui para ajudá-los a entender as questões de história, né, desta primeira avaliação trimestral. Bom, as questões, vocês perceberam que no bloco, né, dos oitavos anos, os conteúdos estão agrupados e temos então história e geografia. As questões de história que eu vou ajudá-los a entender melhor são as questões de número 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Eu gostaria que todos vocês pegassem a avaliação, né, e fossem comigo, entendendo os textos, observando as imagens, para melhor entendimento do que as questões estão querendo que vocês coloquem como resposta. Então vamos lá. A primeira questão aí é a questão de história, né? Vocês têm que observar a imagem, né? O trabalho feminino em algum momento da segunda revolução industrial. Nós sabemos que a Revolução Industrial ela teve fases, né? Primeira Revolução, Segunda Revolução, Terceira Revolução, né? E nessa imagem aí está retratando uma prática econômica característica do capitalismo liberal. Foi justamente no sistema capitalista, né, que se deu o surgimento da Revolução Industrial lá na Inglaterra, sendo o primeiro país no mundo a ter indústrias, e as primeiras indústrias foram as têxteis, né? Bom, a segunda questão aí também é questão de história, né? Vamos ler? Todos vocês junto comigo? Laissez-faire é uma expressão em francês que significa deixe fazer. Ela é utilizada para identificar um modelo político e econômico de não intervenção estatal. Seus defensores, em geral, acreditam que o mercado é capaz de se regular sozinho, sem a necessidade de subsídios ou regulamentações criadas pelo Estado. Smith, Mill e outros que seguiram a mesma linha de pensamento defendiam que a liberdade individual e as leis naturais do mercado, como a oferta e a demanda, são suficientes para assegurar o bom funcionamento da economia. É de Adam Smith a famosa teoria da mão invisível do mercado, segundo a qual o mercado é capaz de se autorregular por uma força invisível e intrínseca. Segundo o pensamento liberal clássico, o Estado, quando intervém, seja dando subsídios ou proibindo a circulação de certos bens, cria situações artificiais que desequilibram uma estrutura capaz de se autossustentar. Ao Estado deveria ser reservado apenas o cuidado com outros assuntos como segurança pública e justiça. Bom, esse foi o texto, né? Que nós temos agora que entender a pergunta para a gente saber marcar. Esse texto destaca que a ideia de o Estado não intervir na economia ainda hoje é uma característica ideológica do liberalismo presente também no neoliberalismo. Essa é a resposta, minha gente. Por quê? Quando o Estado intervém na economia, o sistema era mercantilista. A partir do momento que surgem as ideias liberais, né,
de Adam Smith, de 1000, o Estado não intervinha. Então, se deu, o liberalismo, que também depois teve o neoliberalismo. Então, esta é a resposta correta dessa segunda questão de história. Vamos lá? Terceira questão, que também é de história. É um outro texto. Em defesa da liberdade do parlamento e da religião protestante, com este lema gravado em seu estandarte, Guilherme de Orange desembarcou em solo britânico para depor o rei James II. Vocês sabem que as monarquias naquela época eram absolutistas. O rei mandava em tudo e em todos, o poder era todo centrado em suas mãos. Em 1688, Guilherme de Orange apostou no país e, após a deposição de Jaime II, recebeu a coroa do parlamento. A Revolução Gloriosa assinalou um triunfo sobre o absolutismo e assegurou a supremacia legal do parlamento sobre a realeza e instituiu na Inglaterra uma monarquia limitada. Vocês sabem que a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, a partir da Revolução Gloriosa, os reis, né, e rainha, eles reinam, mas não governam, né? É o parlamento, o primeiro-ministro é que governa. Então, com base nesse texto, qual foi a corrente de pensamento que influenciou a Revolução Gloriosa? O liberalismo, né? As pessoas não queriam mais o absolutismo, o poder absoluto dos reis. Bom, vamos agora para outra questão de história, questão de número. Vamos lá? Questão de número 7, né? É um texto sobre a Revolução Francesa, todos aí lendo junto comigo para melhor entendimento, né? A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Minha gente, nessa época, o povo francês estava passando fome. Vocês sabiam que o pão, naquela época, representava a R$ 200 hoje? Sim, era tão caro que o povo não tinha condições nem de comer o pão. O tradicional pão francês, que aqui no Brasil a gente chega na padaria e pede, né? Me dá um pão francês, né? Então, vamos continuar aí a leitura? A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Então, vamos lá para a pergunta? Com base nesse texto, a partir da Revolução Francesa ocorreram, o que vai ocorrer? Modificações políticas e sociais que influenciaram outros países, né? Vamos para outra pergunta de história, a número 8. Temos uma imagem aí da produção de mercado, né? Vejam bem como está a imagem e com base nessa imagem, o modo de produção que possibilita essa organização do trabalho é o capitalista, né? Foi através do capitalismo que surgem as indústrias. Então, vamos lá para outra questão de história, de número 9. É um texto, Escravidão no Brasil. Vamos todos lerem juntamente comigo? Peguem aí a avaliação de vocês. Questão 9. Uma estratégia muito conhecida de resistência escrava foram as revoltas violentas contra senhores, feitores e autoridades em geral.
A Bahia foi um dos locais em que essas revoltas mais aconteceram. O século XIX foi marcado por esse tipo de revolta e podem ser citados exemplos em 1807, 1814 e 1835. Em maio de 1807 foi descoberto pelas autoridades em Salvador um plano realizado pelos escravos alçás. O plano dos escravos tinha como objetivo o ataque às igrejas católicas, destruição de imagens de santos católicos e dominação da cidade de Salvador. Em 1814, revoltosos reunidos em um quilombo juntaram-se aos escravos de uma região da Bahia e atacaram diversos locais, como a vila de Itapuã. Foram duramente reprimidos. Mas essas revoltas não ocorreram somente na Bahia, pois outros locais do Brasil também tiveram acontecimentos do tipo. Por exemplo, em Campinas, São Paulo, em 1832 foi descoberta uma grande revolta de escravos que estava organizada para acontecer em 15 propriedades da região. Os escravos planejavam, durante essa revolta, matar os seus senhores e conquistar a sua liberdade. Então, vamos para a pergunta? Com base nesse texto, as revoltas de pessoas escravizadas que ocorreram no início do século XIX eram motivadas pela realidade da exclusão e de exploração de um grupo. Minha gente, os escravos foram excluídos da sociedade, foram explorados, foram açoitados, foram discriminados, né? Então, a resposta é a realidade de exclusão e de exploração de um grupo. Vamos lá? Vamos procurar outra pergunta de história na primeira avaliação trimestral do governo? Pergunta de número 13, né? São duas imagens aí, todos vendo comigo. Representação de atividade na primeira Revolução Industrial, olha a imagem aí, e cena do interior de uma fábrica nos Estados Unidos da América em 1929. Essas imagens representam tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial, destacando que a Revolução Industrial causou impacto na precarização expressiva das condições de trabalho e no uso do trabalho infantil. Minha gente, no início da Revolução Industrial, crianças de 6 anos já eram contratadas para trabalhar nas fábricas, né? E trabalhavam horas e horas, né? Porque não havia regulamentação de 8 horas como hoje, né? Então trabalhavam 12, 14, 15 horas, crianças, mulheres, velhos, né? Não havia regulamentação de trabalho infantil, né? Então vamos lá para outra questão de história, de número 14. É um texto sobre a conjuração baiana. Vamos ler? No final do século XVIII, países do mundo inteiro passavam por um intenso processo de transição política, motivados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade disseminados pela Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Na avalanche da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, aconteceu em 1798 e tinha caráter emancipacionista, exigia a qualquer custo a independência do domínio português. Apesar de não ter sido concretizada em sua totalidade, a Conjuração Baiana é considerada uma importante revolta popular. Então, vamos para a pergunta? A revolta descrita nesse texto teve influência de qual corrente de pensamento? Minha gente, qual? A corrente do iluminismo, com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Vamos para outra questão de história, vamos aí seguindo. Questão de número 15, vamos todos ler? Guerra dos Emboabas. Nos primeiros anos do século XVIII, a descoberta de ouro no Brasil proporcionou interessante conjunto de mudanças dentro e fora dos limites do território colonial. Os bandeirantes paulistas, responsáveis pelas primeiras descobertas, acreditavam que a exploração das minas deveria ser reservada aos pioneiros da região.
Em contrapartida, a coroa portuguesa enxergava o feito como mais uma excelente oportunidade de negócio capaz de sanar a vida do Estado lusitano. Estado lusitano é o Estado português, viu? Dessa forma, a região de Minas Gerais, entre 1708 e 1709, acabou se transformando em um palco de um conflito que acabou conhecido como a Guerra dos Emboabas, né? Minha gente, com base nesse texto, a Guerra dos Emboabas foi motivada por disputas econômicas. Os emboabas, minha gente, eles eram os portugueses, né, que os bandeirantes diziam, chamavam eles de emboabas, que eles, havia esse conflito econômico, né? Os bandeirantes queriam os ouros e os portugueses também. Então, ficou conhecido então como a Guerra dos Emboabas, né? Então, por disputas econômicas. Vamos para outras questões aí? Vamos procurar? Questão de número 19, né? Temos aí a bandeira adotada no Brasil colonial a partir de 1640, né? A imagem da bandeira e tá o texto assim. Vamos ler? Vocês seguindo aí? A bandeira da Restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol, representava o ressurgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu esta nova bandeira. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentado uma borda azul, que representa a veneração à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. Minha gente, nós, com base na imagem e nesse texto, a colonização do Brasil foi construída por meio da... O que fez Dom João IV a ter novamente o poder em seu país, Portugal, e não mais os espanhóis? A força da monarquia absolutista, porque Portugal e Espanha também eram monarquias absolutistas, e foi a monarquia absolutista de Portugal que fez Dom João IV novamente restaurar o poder em Portugal, né? Outra pergunta de história, número 20, Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravos e negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Com a rebelião, os escravos passaram a organizar-se e a lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. A força do movimento em São Domingos e os desdobramentos da Revolução Francesa resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos, em 1794. Com base nesse texto, após o fim da escravidão, a colônia de São Domingos passou por um processo de... Se eles tiraram a metrópole francesa do domínio, né, deles, não foram mais colônia francesa, então o que é que aconteceu? Emancipação política, né? Vamos para a questão 21, que é também de história. É um texto sobre a Revolução Industrial. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Com base nesse texto, a partir da Revolução Industrial, o processo de produção, o que teve? Teve sua execução modificada, né? Quer dizer, a produção manual foi modificada, foi substituída pela utilização da máquina. Então, teve sua execução modificada em razão das inovações tecnológicas. Agora vamos para a última questão de história, que é um texto também, né? Observando a ameaça de seus lucros com o contrabando e a livre exploração dos minérios, Portugal resolveu implementar uma série de tributações, quer dizer, impostos, né? A serem aplicados sobre a região das Minas Gerais. Em 1719, ainda buscando garantir uma ampla margem de lucro,
os portugueses instituíram as chamadas casas de fundição, que funcionariam como centros de cobrança e controle sobre as riquezas extraídas do solo. Esse texto, então, mostra que o papel das casas de fundição era... O que fazia as casas de fundição? Regularizar a taxação sobre os metais preciosos. Cada vez mais Portugal aumentava e colocava novas taxas sobre o ouro encontrado aqui na região das Minas Gerais, né? Bom, minha gente, eu expliquei todas as questões de história para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido e prestem bem atenção na hora de marcarem o gabarito para não errarem. Bons estudos!